O Senhor vai falar comigo e ao seu coração nessa manhã de ceia, uma manhã de comunhão, né? Quando nós olhamos para essa mesa aqui, nós devemos lembrar que representa a comunhão não somente com Jesus, mas com os irmãos, né? Que se reúnem para fazer uma homenagem. Nós viemos aqui para homenagear, fazer isso em memória do Senhor, porque esse pão é o corpo de Jesus que foi dado em nosso favor, e o sangue é a nova aliança no qual nós temos em Cristo. Então é um momento de graça, um momento de ensino, um momento de perdão, um momento de comunhão, de amor entre os irmãos. Amém? Então nós vamos meditar hoje, continuar falando sobre as parábolas de Jesus, que é um estudo que Deus tem colocado no nosso coração, já acho que está indo para o segundo ou terceiro mês, né? E nós vamos, acho que, virar o ano ainda nas parábolas de Jesus. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma parábola que está lá no capítulo 14 do Evangelho de Lucas. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Na ceia do mês passado, o pastor Elias Soares ministrou para o nosso coração a parábola do grande banquete, que está também nesse capítulo. Mas hoje nós vamos ver uma parábola que vem antes, né, dessa parábola do grande banquete, mas que o Senhor nos ensina algo aqui maravilhoso. Então, Lucas 14, versículo 1 ao 14. Vamos orar antes, mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos, Senhor, aqui diante da sua presença. Aqui está, Senhor, sua amada igreja. Senhor, que veio buscar, Senhor, a sua presença, que veio, Senhor, para adorá-lo, para bendizê-lo. E também, Senhor, eu sei que eles vieram para participar desta ceia, participar desse momento de comunhão e para receber a sua palavra. E, Senhor, sem ti nós nada podemos fazer. Somente diante da sua direção e do agir do teu Santo Espírito, que podemos, Senhor, falar algo que possa ir de encontro ao coração da tua igreja. E a sua palavra nos ensina que é o teu Espírito Santo quem nos ensina todas as coisas. Então, o Senhor possa nos ensinar essa manhã por meio da tua palavra, Senhor, e nós possamos sair daqui edificados, transformados, Senhor, por meio dessa palavra que é viva e eficaz. Eu oro, Senhor, e peço que o Senhor nos dê um coração disposto a receber essa palavra e, Senhor, também a praticá-la, para não sermos somente ouvintes, mas praticantes da sua palavra, para que possamos, então, viver uma vida de adoração, uma vida de devoção, uma vida de rendição ao Senhor. É o que eu peço, oro, Senhor, e agradeço nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto, irmãos? Jesus na casa de um fariseu. Diz assim: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com um corpo inchado. Talvez na sua versão vai estar um hidrópico. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi e cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê lugar a este. E então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe um lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. E então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou um jantar,
Não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, pois feliz será você, porque estes não têm como retribuir, e a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Amém? Texto para essa manhã que Deus colocou o coração. E o tema, né, que Deus colocou dentro dessa parábola, poderia falar a parábola, né, da humildade e da generosidade. Mas Deus colocou algo no meu coração, porque Jesus foi convidado para uma refeição, para estar ali na casa de um fariseu participando de uma refeição. E hoje nós também vamos participar de um momento de ceia, né? De um momento de estar à mesa com Cristo. E Deus colocou no meu coração: Jesus, vinho, pão, ensino e graça. Esse é o tema para essa manhã. Porque onde Jesus estiver, vai ter vinho, pão, ensino e graça. E nós vamos ver isso dentro desse contexto, que é maravilhoso, irmãos. Deus ministrou forte no meu coração. Que esse texto possa ministrar poderosamente na minha vida e na sua. Quando nós estamos à mesa com Jesus, lembre-se disso. Há vinho, há pão, há ensino e há graça. E o texto diz que um certo sábado, né, Jesus entrou na casa de um fariseu importante para comer com eles. E essa refeição ela é marcada não somente pela presença de Jesus, mas por um milagre, né, uma aula que Jesus vai dar aos fariseus e a nós sobre humildade e generosidade, e demonstrando ainda no contexto a sua graça. Nesse capítulo, nós vamos aprender isso, vamos entender a graça de Deus que nos convida para um banquete. Nós vamos ter uma aula não somente para o contexto da igreja, mas para a nossa vida no geral, e entender um pouco desse contexto maravilhoso de confronto aos fariseus, e também vai nos ensinar como igreja. Eu quero pontuar com vocês versículo a versículo, e até meio-dia eu acho que nós estamos livres. Amém? Para ir para casa. Estou brincando, irmãos. Deus sabe o momento certo. Versículo 1. Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles estavam o observando. Amém? Vamos aí começar a contextualizar isso. Num sábado. Sábado nós vamos ver dentro da palavra do Senhor que Jesus, por inúmeras vezes, querido, no Novo Testamento, nós vamos ver Jesus ser confrontado porque ele fez alguma coisa no sábado. Geralmente porque ele curou alguém, né, ou fez alguma refeição, algum gesto de caridade para alguém e é confrontado, mas sempre com um propósito. Os fariseus, eles agem astutamente. Então, Jesus estar na casa desse fariseu, principalmente olhando para o contexto de outros textos que nós conhecemos na palavra, de outros momentos, né, em que os fariseus se aproximam de Jesus, nós vamos ver que eles se aproximam sempre com uma intenção. Por mais que não demonstrem, mas por detrás de um sentimento, né, tem uma intenção. E na maioria das vezes, aqui, para não falar todas elas, né, eles se aproximavam com o intuito de acusá-lo, né, de ter alguma maneira de acusar Jesus. Se fosse nos dias de hoje, talvez nós iríamos falar na gíria atual, falar assim, esse convite para Jesus estar na casa de um fariseu importante, o que ele ia querer com o mestre, né? Por que um fariseu de nível importante convidaria Jesus para estar ali? Qual seria o motivo para esse convite, se nós conhecemos e sabemos que o preconceito, o ódio dos fariseus em relação a Jesus, os ciúmes que eles tinham em relação a Jesus, sempre eles estavam procurando motivos para prendê-lo, para matá-lo, né? Eles agiam com certeza com hipocrisia, fingindo uma hospitalidade que ao judeu ele deveria fazer isso de coração, praticar a hospitalidade, não só com pessoas que vão trazer benefício,
mas também nós vamos ver dentro do contexto com os necessitados também. É algo que a palavra nos ensina. Então, fingindo, às vezes, hospitalidade, esperando o momento certo para alcançar os seus objetivos malignos, né? Que é acusar e prender o mestre. Então, se fosse falar na gíria atual, ia falar talvez assim, uma coisa que a gente ouve sempre: o golpe está aí, cai quem quer. É mais ou menos isso, né? Sabendo, e Jesus conhece o coração. Isso é que é interessante. Jesus conhece o coração e a intenção, mas aceitar o convite para estar num lugar desse é parte do plano de Deus. Pois Jesus jamais ele iria, né, perder uma oportunidade de ensinar, de confrontar, de curar, de libertar os perdidos, pois é para isso que Jesus veio. Então, Jesus sabendo a intenção, mas para se cumprir as Escrituras também, você acha que Jesus iria recusar estar num lugar como esse? Então eu fiquei meditando nesse texto, olhando para essa questão, né? E o que provavelmente, amados, eles queriam era um motivo para acusar Jesus. E ontem, até engraçado, a Gabi estava lendo um texto, né, de Mateus 20, e na hora que ela leu, é interessante daí a gente pensar, né? Na hora que ela leu, ela lembrou da ministração que o pastor Éder trouxe, né, aqui sobre graça, né, sobre os trabalhadores da vinha, que era o texto que foi ministrado esses dias. Ela falou, não foi o texto que foi ministrado esses dias? Foi. Ela falou assim, mas Jesus faz umas perguntas que deixa os caras sem resposta, né, pai? Falei, ele é fera nisso, né, em deixar a gente sem resposta. E aqui, nos versículos seguintes, nós vamos ver que, mais uma vez, ele faz pergunta e deixa os camaradas sem resposta. Versículo 2 ao 6, vamos avançando aqui. Amém? Então, ele chegou na casa de um fariseu, convidado. Provavelmente os fariseus tinham um motivo. Arrumar um jeito de acusar e prender Jesus. Né? Versículo 2. Eis que diante dele estava um homem hidrópico, ou na sua versão, talvez um homem inchado. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, inclusive o anfitrião era um fariseu importante, perguntou, é ou não lícito curar no sábado? E eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou-o e o mandou embora. A seguir, Jesus lhes perguntou, quem de vocês, ó a pergunta que nos deixa sem resposta, e que deixou aqueles homens sem resposta. Primeiro ele falou ali, é lícito ou não curar num sábado? A seguir Jesus perguntou, quem de vocês, se um filho ou um boi cair no poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? Aí o texto no versículo 6 diz, a isso nada puderam responder. Porque possivelmente, irmãos, né, esse homem que estava ali também pode ser trazido àquela reunião para que eles tivessem um motivo para acusar Jesus. Porque Jesus não iria deixar de curar esse homem. Né? Possivelmente, tá? Possivelmente, esse homem enfermo foi trazido a essa refeição na casa de um fariseu importante, planejado, para que eles vissem a reação de Jesus, para que eles, né, pudessem pôr à prova a reação de Jesus. E nós vamos ver isso no texto, porque depois, né, Jesus vai contar uma parábola e falando que eles deveriam convidar pobres, mancos, coxos, né, repreendendo a atitude deles. Então, o que estariam doentes, então, ali no meio? Por que será? Né? Porque eles provavelmente queriam pôr Jesus à prova. Ver a reação de Jesus com a cura deste homem hidrópico na sua versão, ou inchado, né, fala. Né? E qual que é a reação de Jesus, irmão? O que é a reação do mestre, né, com o enfermo, com o doente? Né? Jesus veio para curar, para salvar, para libertar o perdido. E Jesus então o toma pela mão, cura e manda embora, porque é para isso que Jesus veio. Jesus veio para tirar o pecado do mundo, para curar os enfermos. Olha o texto que o Edson leu, né? Na cruz ele já levou as nossas enfermidades. Então ele veio para curar, né, a vida e libertar, para curar os enfermos, libertar os cativos. Né? Então ele veio para cumprir isso. E eu pedi para o Albert colocar aqui o que seria essa doença,
Eu fui pesquisar o que é um homem hidrópico, né? E eu peguei alguma foto da internet, mas é um inchaço, né? Uma acumulação patológica de líquido nos tecidos celulares do organismo, causando deformações físicas, né? E causam danos sérios à saúde comum em feto, comum durante a gestação, né? Então eu peguei uma imagem antiga sobre o que seria esse acúmulo, né? E às vezes dá na face, vem em bebês, né, que crescem e ficam inchados. Então é mais ou menos isso daqui. Um homem que estava ali, não se fala o local da deformação desse acúmulo de líquido, mas essa doença é um acúmulo de líquido nos tecidos em que causa deformação. Às vezes você já viu na face de alguém, né? Então essa enfermidade, esse homem que estava ali no meio da casa daquele fariseu importante, o qual fora curado por Jesus. Então Jesus veio para curar toda e qualquer enfermidade, seja ela física ou na alma. O nosso Senhor Jesus é poderoso para curar. E não é porque trouxeram talvez ali, né, propositalmente para acusar Jesus, que Jesus não iria deixar de operar um milagre. Amém, queridos? Então é nessa condição que ele cura o homem e manda o homem embora, né? E fala, aí ele faz a pergunta: é lícito curar no sábado? Porque quantas vezes esses camaradas tentaram acusar Jesus no sábado? Aí fala, né, para bater de frente com a hipocrisia, né? Porque ele repreende aqui daí. Afinal, ele fala: quem não vai socorrer um filho ou um boi, né, da sua propriedade se cair num poço, mesmo que seja sábado? E aí eles não têm o que responder, irmão. Porque por mais que guardasse a lei, né, do sábado, nós vamos entender isso aqui. Quem é o Senhor do sábado? Qual de nós aqui, queridos, que se tivesse um filho e se ficar adoentado num sábado, você não iria socorrer o seu filho e levar ele para o hospital? Você não iria se levantar, ou você iria deixar o seu filho padecer, morrer por causa de um dia? Então ele deixa os camaradas sem resposta. E não só fala do filho, mas também toca na ferida do dinheiro, da riqueza. Se tiver um animal seu, uma posse sua, algo que você vai ter prejuízo, você vai se levantar e vai resolver o problema, mesmo que fosse dia de sábado. Então ele vai e condena a hipocrisia dos fariseus aqui, e os caras ficam sem resposta. É mais ou menos como trouxeram a mulher, né, surpreendida em adultério para acusar Jesus. Fala: a lei manda matar e apedrejar ela. E o Senhor o que dizes? Aí ele começa a escrever no chão e fala: ei, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mais uma pergunta sem resposta. O que nós, se ele faz isso conosco, se nós tentamos, né, acusar alguém, né, mas esse é ladrão, esse é isso é aquilo, e tentar tirá-lo da comunhão, por exemplo, o que Jesus faria? Quem não tem pecado, né, que tire-o da comunhão. Quem nunca pecou, que tire da mesa, não deixa ele comer o pão, não deixa ele participar do vinho. Né? Porque nós, às vezes, julgamos, né, os erros alheios. Mas ele deixa-nos sem resposta. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra e só vai sair no 1 a 1. Né? Aí fala: onde estão os seus acusadores? Não há ninguém, nenhum. Nem eu te condeno. Agora vá e não peques mais. Jesus, mais uma vez, deixa, né, todos sem resposta. E aqui é mais um caso como esse. Mas o sábado é um negócio tão preocupante olhar. Por que esse dia talvez tenha tanta importância assim? Eu quero que o Albert coloque para nós aqui um texto, Marcos 2, 27 e 28. Vamos compreender melhor, porque os fariseus e escribas, eles são apegados, querido, à questão do sábado. E há uma preocupação com a quebra desse mandamento, né? E muito preocupados com o dia de sábado. Quando, na realidade, o dia de sábado tem um propósito muito maior do que essa questão de ser uma data. Esse dia, né, específico, ele tem um propósito. O sábado, né, o descanso, é por causa do homem. O descanso é por causa do coração duro do homem. E nós vamos ler 2 textos aqui que vão deixar claro para nós o porquê, né, nós devemos pensar em um sábado ou um dia da semana de descanso, e o que o Senhor está trazendo para nós. Vai fazer sentido no teu coração.
Vamos abrir um parênteses aqui para você entender isso. Marcos 2,27. E acrescentou, Jesus falando, o sábado foi feito por causa do homem. Grava isso aqui no teu coração, irmão. Se ensino aqui para você. Ó. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Troca lá. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. E aqueles caras estavam ali, né, querendo acusar Jesus por fazer algo no sábado, inúmeras vezes. E eles estavam tentando fazer algo com o Senhor do sábado, com o Senhor de todas as coisas. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Ele é antes de tudo. Por meio dele, todas as coisas foram criadas. E os caras estão querendo acusar o Senhor do sábado e o Senhor de todas as coisas. E é esse Deus. Aí vamos para Deuteronômio, capítulo 5, por favor, Albert. Deixa eu achar o versículo aqui que vai falar dos 10 mandamentos. Só vou achar o versículo enquanto ele já prepara ali. Deuteronômio 5 vai estar lá os 10 mandamentos, que se resumem em duas coisas: amar Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Aí nós vamos ver alguns mandamentos falam sobre o amar a Deus. E outros vão falar sobre amar o próximo, como não cobiçar, não matar, não roubar. Quem ama o próximo não faz isso. Né? E quem ama Deus, né, não tem outro Deus além dele. Não faz imagens para adorar. Então vão ter esses mandamentos ali para nós vermos. Aí no versículo 12, por favor, Albert, vamos ler a partir do 12. Olha lá. Vamos ver porque Jesus fala lá que o sábado foi criado por causa do homem. Olha aqui. Guarde o dia de sábado para santificá-lo, conforme o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Trabalhe 6 dias e nele faça todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o seu Deus. Nesse dia não faça trabalho algum. Vamos notar aqui agora, ó. Nesse dia não faça trabalho algum. Nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem nenhum dos seus animais, nem os estrangeiros residentes nas suas cidades, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Para o quê? Para que os seus servos e as suas servas descansem como você. Então há um dia de descanso e não é só para o Senhor. O Senhor não Deus, não é o Senhor, né, dos trabalhadores. Até os animais teriam que descansar. Repouso, querido. Para quê? Para que não fossem escravizados. Isso aqui é amor ao próximo, querido. O sábado aqui é por causa do homem, para que o homem descanse. Né? Para que todos, como o Senhor, descansem como você. Os servos devem descansar como o Senhor. Olha o outro versículo, por favor. Lembrem-se, olha lá, lembrem-se de que você foi escravo no Egito e de que o Senhor, o seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço forte. Por isso o Senhor, o seu Deus, ordenou que você guarde o dia de sábado. Ei, está falando assim, ó, a escravidão acabou lá no Egito. Chega desse negócio de escravidão. Então não faça isso com os outros. Guarde o sábado, dê um dia de descanso aos seus animais, aos seus servos. Compreendeu a questão? Então o sábado foi criado por causa do homem, para que o homem descansasse e também o Senhor e os servos também. Não é porque o sábado é um dia específico, irmão, descansa no domingo, na segunda. Se você é patrão, dê o dia de descanso para o irmão também. Ame ele também. Não force o trabalho além da conta. É isso que nós temos que entender. Então é amor a Deus em respeito e ao próximo também. Compreendeu ali a questão do texto? É o texto, irmão, o que o texto está falando para nós ali. Então Jesus faz essas perguntas aí para nós e para eles e nos deixam sem respostas. Então o sábado está respondido a questão para nós, mas vamos aos ensinamentos daí sobre humildade e generosidade. Você já entendeu que ele estava na casa de um fariseu, você já entendeu que era um dia de sábado que eles queriam acusar Jesus e Jesus deixou eles sem resposta. E você já viu que ele operou um milagre e curou um homem que estava ali. Agora ele vai tratar, porque até então Jesus está sendo observado por eles. Amém? Os fariseus, fala ali no versículo 1, entrando, comer na casa de um fariseu. O importante
observavam atentamente Jesus. Então eles estavam olhando qual seria a reação do mestre. Como Jesus iria reagir. Aí agora, muda a questão. Agora, Jesus é quem está observando a questão. Olha lá o texto para nós. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou essa parábola. Então agora é Jesus quem está observando os convidados que foram convidados para aquele jantar, né, para aquele momento de refeição ali. Então eles estavam olhando o que Jesus estava fazendo e Jesus também estava olhando. E Jesus notou que eles estavam escolhendo o lugar de honra para sentar. O que já evidencia o quê? O egoísmo desses homens. O ego desses homens de querer um lugar de honra, de querer ser reconhecido, de querer ser bajulado, de vontade de aparecer, né? Querer estar em lugares de maior honra para serem vistos. E Jesus, né, observa isso e condena algumas atitudes deles na palavra do Senhor. Eu quero trazer para você algumas dessas oportunidades, né, que isso ocorreu, como no Sermão do Monte, Mateus 6,5, que ele fala algo para nós. Mateus 6,5 acerca de oração. Vê como Jesus ele observa as coisas, como Jesus ele é atento nas coisas, né? E diz assim sobre oração: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade eu vos digo que já receberam a sua recompensa. Então Jesus ele está sempre olhando, acerca da oração ele já deixa isso aí. Quando vocês for orar, não ficam aí, né, como os hipócritas orando nas sinagogas, né, em voz alta ou nas praças para serem vistos. Se for assim, você já recebeu a sua recompensa aqui, terrena. Outro texto sobre oferta, daí, quando ele está observando lá as ofertas e a viúva vai entregar a oferta dela. Marcos 12, 41, 44, por favor. Põe lá para nós também. Marcos 12, 41. Acerca da oferta, o Edson falou agora há pouco de oferta, né? Diz assim a palavra do Senhor: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão, colocando o dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. E então uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram do que sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo que possuía para viver. Então Jesus ele está observando, querido, a festa, o nosso comportamento aqui dentro da casa do Senhor, o nosso comportamento em casa. E será que nós nos comportamos diferente desses fariseus que estavam ali procurando um lugar de honra para se sentar? Será que nós nos comportamos diferente com relação à oração? Será que nós nos comportamos diferente em relação até entregar uma oferta? Talvez não fazemos para sermos vistos, né? Acabamos de ver que ele reprova esse tipo de situação e nós vamos ainda ver essa lição, né? Qual será a intenção do nosso coração quando fazemos essas coisas hoje? Qual a intenção do teu coração quando você pensa em convidar alguém ou quando você é convidado, né, para estar em algum lugar? Com qual intenção você vai? Com que intuito você vai? Você vai para ser reconhecido? Você vai para servir? Você vai por amor? Você vai por obrigação? Você vai por intenção de algum benefício? O que é o teu coração diante de Jesus, se ele estivesse observando a sua conduta? Ele aprovaria você ou repreenderia você como repreendendo este fariseu? Então ele vai começar agora a dar uma aula de ética cristã para nós, para os fariseus também, que eram os líderes religiosos da época. E vai dar uma aula de ética para nós, de humildade e de generosidade. E a primeira é aos convidados, porque ele estava observando que os convidados estavam procurando os lugares de honra para se sentar. Não é? Nós lemos o versículo 7, agora vamos do 8 ao 10.
né? Já está correndo a mensagem, irmãos, até o versículo 14, nós já vamos chegar no versículo 10. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, e daí ele vê que eles estão procurando lugar de honra, vem? Ele viu. Aí ele vai contar uma parábola. Então a parábola vai começar agora no 8. Quando alguém convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar um lugar menos importante. Mas quando for convidado, ocupe um lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe a um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Amém? O que ele quer nos ensinar com isso a princípio? O lugar de honra é para aquele que verdadeiramente merece o mérito. Não é para quem tem um ego inflado. Não é para quem tem um ego exagerado. Não é para quem se acha demais. Né? Então, aquele que tem esse entendimento provavelmente vai ser envergonhado. Então, ele ensina aqui uma prudência, um cuidado, uma ética. Fala assim, mesmo que você, né, foi convidado para sentar num lugar de honra, mas até que o anfitrião chegue, ocupe um lugar de menos honra, porque é mais bonito você estar sentado num lugar de menor honra e quando o anfitrião chegar, reconhecer, falar assim, não, vem aqui, meu irmão, eu tenho um lugar de honra preparado para você, do que você ocupar um lugar de maior honra e pensa no meio de uma festa, no meio de um monte de convidado, ele mandar você se levantar e falar, ei, é alguém mais importante que você. Gabi, sai daqui, vai sentar lá no banheiro lá. Né? Pensou na vergonha que é? Né? Então ele está ensinando aqui para nós como tratar com o ego, tratar com isso no nosso coração. E pensa no negócio que, infelizmente, irmão, é algo comum em todo lugar da sociedade. Em todo. Dentro da igreja, muito. E agora nós vamos aplicar um pouco para cá e nós vamos ser sacudidos um pouco pelo Senhor e refletir. Porque dentro da igreja isso é muito comum. Né? Pessoas procurando lugares de honra. Né? Vou começar basicamente com os líderes e os pastores, que são os primeiros da fila a querer um lugar de honra. Cadeiras especiais para sentar o santo dos santos. Os santos dos santos não pode estar aqui, não pode estar em pé lá, igual o pastor Edson está lá no fundo, lá em pé lá. Não, tem que ter uma cadeira almofadada, um sininho para ele tocar, se precisar de um cafezinho, um papelzinho para ele enxugar a boca, senão ele não vai. Não, se não sentar aí, eu não quero. Né? Tem que ter os lugares privilegiados para sentar. É ovelha do pastoreio de Jesus como qualquer outro. Somos apenas servos, né? Mas os líderes querem esse reconhecimento, esses lugares de honra. Você quer ver se você vê um pastor aqui e você não mencionar o nome dele. Tem lugares que se o pastor chegar e você não falar, o bem-vindo pastor Excelso, vai achar o currículo dele, você é bacharel, não sei o que lá, não sei o que lá. Não vai se sentir honrado, se você não der uma oportunidade para falar, para orar, não vai se sentir honrado. Quem tem que ser honrado nesse lugar é Jesus. Nós somos servos do Senhor. Nós somos apenas servos. E é isso que, né, Jesus quer confrontar os fariseus. Né? Essas coisas acontecem, querido, e Jesus reprova. E como o texto é claro, Jesus reprova, é claro no texto. E por que ainda a gente faz isso e vê isso no meio da igreja? Se o texto como esse aqui é explícito o que ele está repreendendo, porque ele está repreendendo fariseus, escribas, mestres da lei, ou seja, os homens da sinagoga. Então ele está falando aqui como se fossem os líderes mesmo. Agora, esses caras procurando o lugar de honra para se sentar, né, trazendo para nós, se fosse fazer um evento no estádio, choveria pessoas pedindo para pregar. Mas pregar nas ruas, para os moradores de rua, para as prostitutas, para aqueles que ninguém enxerga, por que ninguém quer ir? Por que ninguém quer ir lá e dar um abraço fedido em alguém? Porque nós brincamos assim aqui. Vamos aí, vamos lá dar uns abraços cheirosos? Porque é assim, querido. Lá eles abraçam você, você vai fazer assim, não quero esse abraço, não, vai tomar um banho primeiro.
Abre a porta da tua casa para me dar um sabonete, uma toalha, uma roupa que eu vou. Então por que ninguém quer se ocupar em servir, em pregar nas ruas, ir nos hospitais, na casa de recuperação, visitar enfermos, trabalhar no operacional da igreja? Simples, trabalhar no operacional da igreja, pegar uma vassoura, varrer, olhar o carro, banheiro, salinha, papel ali para enxugar a mão, um copo. Por que ninguém quer? Mas o altar todo mundo quer estar em evidência, servir onde é visto. Mas oferecer trabalho, oferecer servir, né? Procurar um lugar de menos honra, até ser honrado pelo Senhor, porque o Senhor vai honrar, e se não honrar aqui perante os homens, que a honra que nós almejamos, que os homens querem, está envolvida com o ego, com o desejo da carne. Então é um reconhecimento humano, é uma oferta, né? É o ser visto, é ter seguidores no Instagram e tal. E quando nós deveríamos nos preocupar em receber uma recompensa eterna e deixar de acumular tesouros na terra e acumular tesouros no céu e fazer por causa de um Deus que morreu na cruz por você, nós queremos fazer por benefícios próprios e momentâneos que vão passar, são transitórios. É isso que ele está repreendendo e condenando ali, esse orgulho, esse ego que inflama o coração da igreja do Senhor. É comum, isso que eu falei, infelizmente, é comum isso no meio. Nós deveríamos primeiro matar o nosso ego, não se inflamar de ciúme por ministérios, não se inflamar por disputas de cargo, e sim se alegrar com os irmãos que crescem, que são levantados, né? Que nós possamos pensar em não ter atitudes de escolher lugar de honra e deixar o Senhor nos honrar. Mateus 23, 5. No capítulo 23, Jesus condena inúmeras atitudes dos fariseus. E aqui no 5, ele vai falar sobre isso declaradamente, em Mateus 23. Diz assim, olha lá, para os fariseus, irmão, mas nós temos que aplicar isso na nossa vida e refletir, fazer uma reflexão interna. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Gostam de um lugar de honra nos banquetes. Ele está trazendo de volta aqui, esse contexto. E dos assentos mais importantes na sinagoga. De serem saudados nas praças e de serem chamados de mestre. Põe o 8. E eles esquecem de uma coisa. Contudo, vocês não devem ser chamados de rabi. Mestre. Rabi significa mestre. Porque um só é o mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. Quem que é o mestre? Quem que é o mestre? Um só mestre. Um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Um só Espírito. Deus, Jesus e o Espírito Santo de Deus. Então nós, querido, Edson, Ederson, Jaque, Beth, estou pegando os pastores, os líderes aqui, eu apenas servos. Lembra de Paulo, né? Ali aos Coríntios, quem é Paulo, quem é Pedro, quem é Apolo? Apenas servos, porque eles estavam ali discutindo, eu sou desse, eu sou daquele. Nós somos apenas servos do Senhor, irmão. Então se alguém deve ser adorado, né? É Deus. Se alguém deve ser adorado nesse lugar, reverenciado e ter um lugar de honra, é Jesus. Amém? Nós somos todos iguais para o Senhor. Afinal de contas, ele não morreu só por causa do pastor Gustavo. Ele morreu por causa de cada um de nós. Essa mesa aqui representa isso. Amém? Então essa coisa de fariseu aí, irmão, ele reprova. Essa conduta nossa de um coração que só ele sabe a verdade, a veracidade dentro do nosso coração, ele reprova. Então o que nós devemos fazer é olhar para nós humildemente e falar, Senhor, será que ainda eu tenho essas coisas no meu ego, querendo ser visto? Querendo que as pessoas me reconheçam? Tira, porque a sua palavra mostra que o Senhor reprova esse tipo de atitude. Amém? Aí vem o versículo 11. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Aquele que se exalta corre um sério risco de ser humilhado e envergonhado publicamente. É o que o texto propõe para nós, né? Então a pessoa chegando e fala, não é você não.
a oportunidade é para o outro que está lá. Vem aqui, irmão, ó, volta lá. Vem aqui, Marco, e manda o outro lá. Aí fica aquela vergonha bonita, né? Deus resiste o soberbo e concede graça aos humildes. Palavra de Deus para nós. Ele resiste o soberbo e concede graça aos humildes. Tem outro texto, né, acho que é Provérbios, que fala que a soberba precede a queda. O soberbo vai cair. Em um momento ou outro vai cair. E nós precisamos entender isso. Então a atitude humilde não apenas, querido, vai evitar o risco de você ser humilhado, mas é sempre o caminho para a exaltação. Tá? Nós vamos ver isso nitidamente na vida de Jesus e nos ensinos que ele dá para nós. É muito melhor você ficar na humildade, servindo de coração, fazendo com amor, sem intenção de ser reconhecido pelo homem, e no momento certo Deus te exaltar, do que você querer pular etapas e atingir lugares com a força do seu braço e com o network, né? Talvez é o que está acontecendo aqui. O que é isso? É convidar pessoas com interesse. É se aproximar do pastor, por exemplo, e começar a bajular, puxar o saco para conseguir, entendeu? Nós precisamos ver isso, e isso eu falo aqui na igreja, mas assim, no trabalho, né, que eu tenho uma brincadeira que eles falam agora no Instagram, né? Qual que é o seu maior sonho? Meu patrão tocar de carro. Tem isso, né? O Edson fica falando isso para mim, assim. Vou afogar ele qualquer dia. Já tentei 3 vezes não afogar ele e falhei. Ele escapa toda vez. Essa história eu vou contar outro dia, que foi feia a coisa a última agora. Amém? Quer ficar igual o Paulo, né? Sofri mais naufrágios, né? Fui perseguido mais vezes, então naufrágio foi 3. Amém, irmão? Então é nisso que Jesus quer nos ensinar. E sabe qual que é o caminho para ser honrado? Vamos ver a visão de Jesus falando com 2 discípulos aqui para nós. Marcos 10, 35. Vamos abrir a Bíblia aí, vamos ler. Tem tempo ainda para nós, irmão. Marcos 10, 35. Olha a aula de Jesus aqui. Pega aí para o seu coração, irmão. Sobre humildade. 35. Essas parábolas têm ensinado muito a gente aqui nesse lugar, né? Deus é fantástico. Fala assim, 35. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu. Amém? 2 discípulos. Aproximaram-se dele e disseram, mestre, queremos que nos faças algo que vamos te pedir. Estão fazendo um pedido para Deus. O que vocês querem que eu faça? Jesus vai e pergunta a eles. Eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. E disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Jesus começa apertando a coisa aqui. Vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? Jesus faz uma pergunta, certo? Compreenderam essa pergunta? Vou ler ela de novo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo e ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? 39, olha a resposta deles aqui, para mim e para você compreender. Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. Está falando que, ok, né, vocês beberão o cálice e vocês serão batizados com o batismo que ele está sendo batizado. Mas, aí vem o mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. É Jesus falando. Não cabe a ele conceder quem vai sentar à direita ou à esquerda. Né? Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Então, esses lugares já pertencem àqueles que foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, aí os outros 10 ficaram indignados com Tiago e João. Mas são folgados mesmo. Né? O que o Edson e o Éder estão querendo à direita e à esquerda? E eu? Vou ficar onde? Né? Vou entrar no segundo tempo, irmão. Aí. Tranquilo. Né? Amém? Aí ficaram indignados. 42. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes, olha o ensino de Jesus aqui, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam,
E as pessoas importantes exercem poder sobre ela. Amém? Tem alguém que está exercendo poder sobre a nação. Muito mal, mas está. Né? Exercendo poder sobre a nação. 43. Aí ele fala algo aqui para nós. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser. Quem quer ser importante deverá ser o quê? Quem está servindo, irmão? Quem está servindo primeiro? Não pule etapa, não seja importante primeiro. Não governe primeiro, sirva primeiro. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Quem quer ser primeiro, então, seja escravo de todos. Aí o 45 fecha a tampa do caixão, irmão. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por resgate de muitos. Nem Jesus veio para ser servido, ele veio para servir e deu a sua vida para resgatar muitos. Aqui no mínimo tem uns 60 pessoas hoje aqui que ele resgatou, irmão. Que ele entregou a vida por tua causa, você acredita? Que foi por você também que ele entregou a vida na cruz, e essa mesa representa isso? Então ele dá uma aula para nós. Ei, não fica procurando lugar de honra. Sirva, né? Porque eu vim servir. Eu vim para servir, para dar a vida por esse que talvez vocês trouxeram aqui com a intenção de me acusar, né? Mas eu vim para curar esse hidrópico, né? Esse homem inchado, né? Eu vim para curar também a dureza do coração de vocês. Eu vim para perdoar os pecados de vocês, ainda que vocês não compreendam isso. Mas eu vim para salvar o que estava perdido. Jesus está nos ensinando algo maravilhoso. E a humildade, querida, é uma característica extraordinária do nosso Senhor e Salvador. Amém? Segunda parte do texto, para nós fecharmos, vai ser do 12 ao 14. Então ele primeiro fala para os convidados. E agora ele vai chamar a atenção do anfitrião. Os convidados também eram ali do ciclo de amizade dos fariseus. Provavelmente os fariseus também, outros líderes da lei. Mas agora ele vai direcionar para o fariseu, né, o anfitrião, o homem importante. E vai dar uma lição de generosidade e uma graça evidenciada aqui para nós. Depois do seu discurso, né, aos convidados, Jesus ele vê que alguma coisa também precisa ser dita para o anfitrião, para aquele que ele estava também observando, né? E na mesma proporção que aqueles que estavam escolhendo os lugares de honra para se sentar, o anfitrião convidava também por motivos errados, né? Que daí é o que eu falei, é o network, né? E você acha que isso acontece hoje nas igrejas por aí? Não. Quer ver na época da política, então, né? Aí que aumenta mais ainda isso, né? Então, convidar pessoas por interesse, convidar pessoas porque vão beneficiar de alguma maneira, que vão poder retribuir o convite fazendo de outra, né? Retribuindo a você de alguma forma. Então, ele olha e vê um egoísmo e algo por trás, né? E está faltando alguns convidados ali que deveriam mostrar uma atitude diferente. Então vem o 12. Então Jesus disse aos que tinha convidado: quando você der um banquete ou um jantar, pensou, cara, fica analisando aqui, vamos parar para pensar. Jesus foi convidado para comer na casa de um fariseu. E aí ele começa a falar para aquele que convidou, dar uma lavada dessa. Eu falo, meu, será que você tinha coragem de convidar Jesus para comer na sua casa? Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizerem, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo. E assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Amém? Então vamos compreender aqui para você, senão você vai parar de chamar o irmão,
para comer, e não é isso que Jesus está querendo aplicar aqui, né? Não vou chamar o parente, chama eu, irmão, pode chamar, continuo chamando irmão, não tem problema. Só veja o motivo pelo qual, vê o teu coração, né? Veja o motivo pelo qual você vai chamar. Levar um quilinho de carne, um refrigerante, está dentro do pacote do kit crente, né? Mas aí eu vou chamar para o irmão pagar. Olha o coração aí, né? Jesus quer dizer algo, irmãos, para nós, né? Que nós não devemos, não quer dizer que nós não devemos ter comunhão com a nossa família, com os nossos amigos. O que Jesus está reprovando é a atitude, é o coração, é a intenção, o motivo deles convidarem pessoas que possam retribuir. É o jogo de interesse, né? Convidar pessoas por benefício. Essa atitude traz benefício terreno, mas nenhuma recompensa eterna. Você pode ser aqui, né, abençoado, né, de certa forma, financeiramente, porque você faz contato com pessoas, né, que talvez tenham um poder aquisitivo maior que o seu. Convidar com interesse, mas você só vai receber coisa transitória. Para a eternidade não há recompensa. Então Jesus está falando, ó, essa atitude de vocês aqui não estão rendendo para vocês benefício algum eterno. São só coisas terrenas. São preocupações evidenciadas e mostrando, né, a falha que começa dentro da igreja. O pastor Éder ministrou aqui na aula esses dias sobre a reforma protestante, que foi comemorada agora dia 31. Né, que até o ano 300, mais ou menos, ali depois de Cristo, a igreja ainda vinha sendo perseguida, crescendo, perseverando na doutrina dos apóstolos. Aí depois, querido, foi só ladeira abaixo, com doutrinas, né, erradas, com coisas que prejudicou, e foram 1.200 anos até alguém se levantar, né, com 95 teses e trazer para nós, né, um conserto, uma reforma sobre o verdadeiro evangelho. E a maioria dos problemas que trouxe, adivinha por que foi? Por causa do recurso, por causa do dinheiro, por causa do poder. Então isso, né, destrói, né, vai contra os princípios da palavra de Deus. E Deus está trabalhando no coração desses homens, né, que eles deveriam, né, sempre pensar em algo e que eles tinham conhecimento, né, da lei, por exemplo, né, que até Tiago fala que a verdadeira religião que Deus tem, né, como pura e imaculada é cuidar do órfão e da viúva em suas necessidades. Mas lá em Deuteronômio tem várias leis que falam sobre dízimo, por exemplo, e tem propósito, que eles deviam guardar o dízimo das plantações já para suprir o órfão, a viúva, as necessidades, né? Eles deveriam na colheita deixar cair as espigas ali à beira do caminho que ficasse, não recolher para que o estrangeiro, para que o necessitado pudesse comer daquilo. Então, Deus sempre teve essa preocupação com os necessitados. E foi exatamente para esses que Jesus veio. E ali naquele ambiente, tinha um que Jesus curou. Não fala de outros. Aí fala, então, quando você for convidar, para de pensar no benefício próprio, em você ser enriquecido, em você ser visto, em você ser reconhecido pelo meio dos fariseus, pelo meio religioso, e todos aplaudirem, você vê as suas riquezas, vê o seu poder e te adorar. Ah, nossa, que homem importante, que banquete bonito, como que ele pode oferecer coisas boas para ser visto? Nossa, deve ser um homem poderoso. Em vez de fazer isso, convide os pobres, os mancos, os aleijados, né? Convide essas pessoas, porque eles não vão poder retribuir você, mas a recompensa sua vai ser no céu. É isso que ele está repreendendo ali. Nós devemos entender que Jesus, ele veio, e o foco dele ele nunca perde. Ele veio para resgatar o perdido, né? Para salvar o necessitado, para olhar para aquele que ninguém olha. E assim a igreja devia responder. Assim eles deviam responder. Mateus 23, 13, mais uma repreensão aos fariseus, fala algo muito forte, irmão, e que nós nunca podemos fazer, nem aqui, nem na casa e nem no trabalho. Presta atenção nesse texto aqui. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas,
vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e não deixam entrar aqueles que gostariam de fazer. Privam pessoas, fazem acepção de pessoas, porque não traz benefício. O perdido não traz benefício, o pobre não traz benefício, né? O aleijado não traz benefício, o drogado não traz benefício, porque não vai contribuir, não vai ter dinheiro, não vai ter renda. O que eu quero com eles? Vão convidar pessoas importantes, empresários, prefeitos, vereadores, governadores, para vir aqui e encher o nosso ego. Não, amado. Convide os pobres, aqueles que nem pode retribuir. Ame eles, porque foi esses que Jesus amou. Então, aí, anfitrião, para de fazer isso. Faça o que é certo. Convide aqueles que precisam e guarde recompensas no céu. O que fizeste a um dos meus pequeninos, fizeste a mim, né? Tive preso e não foste me visitar. Tive fome e não me deste de comer. Tive enfermo e não foste lá. Mas quando fizer alguma coisa assim, está fazendo a mim. E qual que é o jogo aí? Você vai visitar só quem pode te servir um banquete? Ou você pode ajudar também e fazer uma visita e suprir um necessitado? Nós temos que olhar para esse texto e olhar para essa mesa e ver o que ela representa. Para esse banquete, Jesus convidou pessoas de interesse? Ou ele convida todos? Ele fez acepção para sentar e comer ao redor dessa mesa? Não, irmão. É uma lição de humildade, generosidade e graça. Porque convidar aqueles que não podem retribuir, isso é graça. Você não quer favor. Você quer ajudar. Você quer beneficiar. Você quer suprir. E é isso que nós devemos fazer. Né? Tem um versículo que fala, aquele que roubava, já não rouba mais. Antes ele trabalha para ter o que repartir com quem está em necessidade. A visão do reino, irmão. Deus transforma o coração de uma pessoa que roubava, leva ele a trabalhar, para que agora ele trabalhe por um motivo. Ter o que repartir com o irmão que está em necessidade. É o que o Edson falou aqui no dízimo, né? Quando ele tem para suprir, ele supre. E um dia ele vai ser suprido, e assim vai. E assim nós avançamos. É o amor, é a unidade do corpo. E é isso que nós precisamos compreender nessa manhã. Eu quero pedir para você ficar em pé e o Ministério do Louvor subir. Nós vamos concluir essa mensagem. Você entende o que Jesus está querendo cobrar desses homens? Amém? Tem alguém aí? Uma lição de humildade e de generosidade. E sabe aonde que nós vemos isso tudo? Porque ele está ensinando, mas Jesus viveu tudo isso. Jesus, ele fez tudo isso. Né? Com Jesus é totalmente diferente. Né? João Batista, quando viu, falou: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus vem, conta parábolas, né, como a parábola dos perdidos, que nós aprendemos aqui, que ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus conta, né, a parábola do filho pródigo, que o pai recebe de braços abertos. Né? Ali mesmo que desobedeceu, desonrou, trocou, né, pegou a herança antes do tempo, ele demonstra o seu amor. Ele veio salvar e buscar o perdido. Ele veio comer com os pecadores, irmão. Por isso ele estava lá na casa desse fariseu também, não rejeita o convite. Lembra de Zaqueu? Ei, desce. Aí eu vou ceiar na tua casa hoje, vou comer contigo hoje. Mas ele come com pecadores? Jesus está aqui, nós vamos comer com ele. Amém? Tem algum santo aqui, irmão? A palavra fala que se nós acharmos que nós não somos pecadores, falar que nós não somos pecadores, nós mentimos, enganamos a nós mesmos, fazemos de Deus um mentiroso. Ah, pastor, verdade, verdade. Você vai comer porque Jesus chama pecadores ao arrependimento. E ele morreu naquela cruz por isso. Essa mesa aqui é a comunhão com ele e é o sangue da nova aliança que nos perdoou os nossos pecados. Então Jesus, ele fala lá, mas ele cumpre aquilo que ele fala, né? Aquilo de pregar e viver, Jesus fez isso. Pregou e viveu, né?
Então é isso que nós precisamos compreender. Ele veio para salvar os pecadores, para mudar o nosso coração, para ministrar o nosso coração. Nós estamos ao redor dessa mesa que representa o verdadeiro amor. Essa mesa que representa o corpo que foi dado em nosso favor. É o que está lá em Coríntios, né? Esse é o meu corpo que foi dado por vós. Esse é o sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança, né? Que nos perdoa. É o sangue que nos lava, nos purifica, que nos aproxima de Deus. É o sangue que verteu para pagar pelos nossos pecados. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O que no passado era necessário matar animais para pagar pelos pecados, Jesus foi o cordeiro sacrificado pelos nossos pecados. É a propiciação pelos nossos pecados. Essa mesa aqui, querido, ele convidou cegos, mancos, pobres, coxos, aleijados para estar ao redor da mesa. E é benefício, querido, para nós. É graça, é a evidência da graça aí, ó, escancarada. Ele não dá somente uma aula de humildade e de generosidade, mas ele demonstra a sua graça, ensinando aqueles homens para que se arrependessem também. Para todos. Há uma oportunidade de arrependimento, uma oportunidade de mudar de vida, de ter um coração como o dele, humilde, né, na presença do Senhor. E o maior exemplo de humildade é ele. Né? Tiago e João perguntou, deixa eu sentar à tua direita. Quem está à direita do Pai? Ele falou que compete ao Pai esse lugar. A palavra fala que ele está à direita, né? E fala assim, né, um louvor e um texto da palavra do Senhor também, que é Filipenses 2, né? E eu anotei da palavra o maior exemplo de humildade. Se esvaziou, servo tornou, a si mesmo se humilhou e como um filho obedeceu, até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus o exaltou e lhe deu um nome sobre todo o nome. Esse é o nosso Jesus, o nosso Senhor e servo. Bonito, né? O nosso Senhor é servo, ele veio para servir. E ele serve essa manhã, né, nessa mesa aqui, o seu próprio corpo e o seu sangue em favor de cada um de nós. Você está disposto a servir o seu irmão com uma hora do seu tempo? Você está disposto a servir o seu irmão com uma oração? Você está disposto a servir o seu irmão seguindo o exemplo do mestre em humildade, em visitá-lo, em cuidar dele, em envolvê-lo sem nenhum tipo de interesse? Está disposto a estar na casa do Senhor, procurando um lugar de menor honra, em aprendendo com o mestre a servir como se deve, para que ele o exalte e o recompense na eternidade? É isso que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Nós desfrutamos da graça, desfrutamos de um ensino poderoso. Devemos ter uma conduta íntegra e reta diante do Senhor, porque é isso que Ele tem para nós. Filhos obedientes, servos fiéis, que tem um amor pelas almas, que ama a Ele sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Se preocupe, ame, né, e convide, né, para o seu convívio pessoas que não podem te retribuir. Você receberá na eternidade a recompensa. Vamos adorar o Senhor com louvor, depois participaremos da ceia. Feche seus olhos, querido. Reflita sobre essa palavra, medite nisso. Aleluia.